Eu acho que a questão da vida após a morte é uma preocupação séria para muita gente. Não estou dizendo que não seja uma preocupação séria, provavelmente é pré-histórica, a gente sonhava com mortos e achava que eram pessoas que estavam nos visitando. Ainda hoje, um monte de gente sonha com morto e acha que são essas pessoas nos visitando. Então, eu não quero dizer, eu não sou religioso, mas eu dei aula há muitos anos de filosofia da religião, entendo um pouco de religião. Religião não é cagada a priori, né? Apesar de eu não acreditar e tal, não é cagada a priori. É uma produção humana tentando dar conta do fato que a gente é uma espécie fodida, que morre, que sofre, que perde. Mas a versão espírita eu acho especialmente empobrecida, sabe? Porque assim, ela é muito óbvia. Então tem um mundo do outro lado, e você chega nesse mundo, alguém te recebe, você fica um tempo numa enfermaria para se acostumar com o que aconteceu. E nesse filme tem uma cena, eu lembro de uma cena especificamente, que esse cara que tinha acabado de chegar estava conversando com o host dele lá, né? E aí passam uns caras vestidos de preto, chapéu, malinha, que quem reconhece sabe que eram judeus, né? Com essa roupa, sabe que se vê aqui em São Paulo, né? Nos Jardins de Higienópolis e tal. E aí o cara fala, quem são eles? Aí o sujeito fala, não, eles estão acabando de chegar de Auschwitz. Isso é uma materialização extremamente idiota. Caralho. Da situação. É como se você chegasse lá com a mesma roupa que você usa. Então você associa judeu, roupa preta, Auschwitz, nazismo. Você entendeu o que eu quero dizer? Que é pobre de espírito. E é meio de mau gosto também, né? Essa cena é uma cena um pouco empobrecida, assim, mas... Então eu acho que esse foi o pior filme que eu já vi na vida. Eu sempre cito quando alguém fala de filme assim. Mas então tu não acredita nesse papo que a gente vai morrer e vai ter alguma coisa depois? Eu tendo a achar que não. É? Mas tu não sente que isso daí... Imagina se todo mundo acreditasse que... Sei lá, não tem nada quando a gente morrer. Isso daí não daria uma pirada na cabeça de todo mundo? Não é bom que as pessoas acreditem que tem algo? Isso que você está me perguntando, que é uma questão muito antiga e muito séria, debatida sobre a relação entre filosofia moral e vida social e contrato social, isso é uma questão muito antiga, né? E séria. Não é a mesma coisa de dizer que eu ou você acreditamos na vida após a morte. O que você está perguntando é acerca da função social da religião. Né? Muita gente acha, se a gente olhar a história da humanidade assim, e a maior parte da humanidade sempre foi religiosa, desde a pré-história, provavelmente, se acredita em ungüentos, em curas miraculosas, a própria palavra xamã vem da Sibéria, tem por aí uns 30 mil anos. Então, os siberianos são muito malucos, assim, no bom sentido, né? Drogas e viagem para outras dimensões. A gente seguramente delirava bastante. Delirava no sentido de, não só de ingerir princípios ativos, psicoativos que geram percepções, mas assim mesmo de misturar a realidade com o mito. A própria experiência do pensamento no começo, provavelmente a gente achava que era uma voz falando na cabeça. Como até hoje tem gente que acha, né? Então, assim, é possível dizer que talvez se ninguém acreditasse numa vida após a morte, a gente tivesse mais problemas. Não dá para afirmar com certeza, porque a gente não conhece isso. A humanidade sempre acreditou mais, entendeu? Isso não é interessante? Eu acho muito interessante que, tipo, por mais que a gente tá chegando na era moderna e a tecnologia tá cada vez mais, tipo, explicando como as coisas funcionam, eu sinto que a religiosidade. Obrigado. Não vem se perdendo, tá ligado? As pessoas, pelo contrário, quanto o mundo vai ficando mais maluco, as pessoas vão cada vez mais se apegando em alguma crença, tá ligado? É porque a ciência não responde acerca do sentido das coisas, né? A ciência não responde. Então, imagina que você tem um filho que faz um tumor cerebral e você pergunta para o médico por quê, o médico vai te dar uma resposta bioquímica, patológica, no máximo genética. Mas quando você está perguntando por que uma criança vai ser... Estou dando um exemplo que é um clichê, que é fácil de chegar no argumento. Esse tipo de pergunta acerca do significado das coisas, do sentido das coisas, a ciência não dá. Entendeu? Mas a religião dá, por exemplo. A religião dá, porque nós somos um ser, não é à toa que chamaram a gente de sapiens, né? Que tem a ver com saber. A gente é um animal que quer saber as coisas.
E a gente quer saber o sentido das coisas. Talvez não tenha nenhum, mas a gente busca.